Então, pessoal, já estamos aqui na tela do nosso computador, tá? Aqui eu vou preencher novamente a planilha com a receita do nosso dindim gourmet de pudim, tá certo? Então observe que aqui, ó, os campos estão embaixo. Eu vou mostrar novamente como é o passo a passo, porque quem estiver aqui vendo pela primeira vez vai conseguir acompanhar e entender do que é o que eu estou falando, tá? Então aqui, vamos aqui na prática. O que é que a gente vai fazer? Você vai pegar a sua receita e colocar nessa primeira planilha, tá? Então vamos aqui, nesse primeiro campo, um valor unitário. O que é que você vai colocar aqui? Você vai colocar o valor unitário do produto que você compra para fazer sua receita do seu produto, tá certo? Então nessa receita do dindim gourmet de pudim, eu utilizo leite integral e utilizo também leite condensado e ovos, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui hoje, dia o quê? Dia 2/10/2018, o leite aqui na minha cidade está em média R$ 3,50, 1 litro de leite. Então vou botar aqui leite UHT, certo? Nessa parte de gramatura, você vai colocar a gramatura, tá, do seu insumo. No caso, eu compro aqui 1 litro de leite. Já quem viu a conversão, 1 litro de leite de ml para gramatura vai dar o que? 1.030 gramas, tá certo? Então aqui, pessoal, o leite UHT ele vai ficar com 1.030 gramas. É uma conversão que a gente faz para transformar o ml do leite em gramatura. Então, basicamente, o nosso gramatura de leite vai dar 1.030, 1 litro, tá certo? Então vamos colocar aqui o restante dos ingredientes. Vamos utilizar aqui em nossa receita leite condensado. O leite condensado, a média do que ele está R$ 3,20, tá? Então aqui leite condensado. E você vai colocar a gramatura do leite condensado que você compra. Aqui eu compro a caixinha de 395 gramas, tá? Entendeu? Essa parte de gramatura é a gramatura do produto que você compra, no formato, no tamanho da embalagem que ele vem. E eu vou utilizar aqui em nossa receita ovos de granja. O ovo de granja está em média 50 centavos. Então, ovo de granja, e cada ovo de granja tem em média 50 gramas cada unidade, tá? Então aqui, nessa nossa receita, vamos precisar de 1 litro de leite, 1.030, tá? Você coloca a quantidade que vai para a sua receita. Vamos precisar aqui de 3 leite condensado, tá? Então a gente pega aqui, ó, vamos pegar a calculadora. 395 vezes 3 vai me dar 1.185 gramas. Então vamos colocar aqui 1.185 gramas. Vou precisar utilizar 6 ovos, tá? Então se cada ovo tem 50 gramas, então vamos lá para a nossa calculadora. Se cada ovo tem 50 gramas vezes 6, vou precisar aí de 300 gramas de ovos. Então, você coloca aqui 300 gramas de ovos. Pronto. Essa é a nossa receita do nosso dindim gourmet de pudim. Tá certo? Agora, vamos supor que a gente vai colocar no recheio desse nosso dindim Nutella. Tá certo? Então, aqui, para calcular o recheio, é a mesma coisa. Se no seu dindim você vai utilizar um recheio, você coloca. Se não, não coloca nada, pode deixar em branco, tá? Mas vamos supor aqui que eu vou colocar Nutella no nosso dindim. E o valor unitário hoje de uma Nutella, vamos colocar aqui de R$ 28,00, uma Nutella de 650 gramas, tá? Então, a mesma coisa lá de cima, você especificou o produto que você utiliza, o valor que você compra no mercado e qual a gramatura que vem essa embalagem desse produto. Se for de 350 a Nutella, você coloca 350. No caso aqui, eu compro a Nutella 650 gramas por R$ 28,00. E você vai colocar nesse campo gramatura por unidade, a gramatura que você irá colocar em cada saquinho de cada dindim. Então, em cada dindim eu vou colocar 15 gramas de Nutella.
ele vai me calcular que esses 15 gramas vai me custar 65 centavos, tá certo? Então, feita a primeira parte, colocou sua receita, colocou o recheio, agora vamos calcular o restante dos itens que devem ser levados em consideração durante o seu processo de cálculo de produção, tá? Hoje, a gente coloca aqui nessa quantas unidades uma pessoa produz por hora, tá certo? Pessoal, com a experiência que temos hoje, a média que uma pessoa consegue produzir por hora são 15 unidades. Lembrando que em uma hora eu estou considerando todo o processo de produção, desde a hora que a pessoa vai bater a receita, terminou de preparar os dindim, vai limpar o ambiente de trabalho. Então, pegando todo o tempo que a pessoa trabalhou e a quantidade que ela produziu, dividindo, vai dar uma média de 15 unidades por hora, tá? Então, nesse campo, você vai colocar aqui, eu vou colocar pelo menos a experiência que eu tenho, que é 15 unidades por hora. Então, vou colocar aqui que uma pessoa produz 15 unidades em uma hora, tá certo? A gramatura, o nosso dindim, ele tem 120 gramas, então você vai informar a gramatura que seu produto tem. Se você trabalha com LML, você vai precisar pesar ele para saber a gramatura dele. Então, tenha sempre uma balança próxima para você fazer a pesagem do seu produto. Então, vou colocar aqui a gramatura, que são 120 gramas cada unidade produzida, tá certo? Qual o valor pago pela hora trabalhada? Pessoal, nesse campo você vai considerar a mão de hora trabalhada, tá? Se você pegar hoje o salário mínimo, então vamos pegar o nosso salário mínimo que hoje está de R$ 937, opa, R$ 937 e dividir por 220 horas, que é a quantidade de horas por mês que se deve trabalhar. Então a gente vai obter aí o valor de R$ 4,25, R$ 4,00 praticamente 26 centavos a hora da mão de obra trabalhada, tá? Então é assim que eu faço para calcular, a mão de obra trabalhada. Por mais que seja você mesmo que irá produzir, considere sim a mão de obra e coloque o valor da hora. No caso aqui eu vou considerar o valor do salário mínimo, que é R$ 937, dividir por 220 e vou chegar à hora de R$ 4,26. Então vou preencher aqui nesse campo que a mão de obra que eu irei pagar será de R$ 4,26. Tá? O meu adesivo que eu utilizo, o custo médio dele é de 10 centavos por unidade, certo? Por unidade. Então, você faz o cálculo de quanto é que sai a unidade do seu adesivo e coloca o valor aí. O preço unitário da embalagem, a embalagem, eu me refiro à embalagem, é a embalagem onde vai o dindim, a segunda embalagem, tá certo? E isso vai me dar algo em torno aí de 5 centavos por unidade. Então, eu vou colocar aqui 5 centavos por unidade. Então, pessoal, aqui é a grande novidade dessa planilha, tá certo? Aqui você vai informar o desperdício, tá certo? Do que irá ter durante o seu processo de produção. Mas, Nelson, como é que eu vou saber o desperdício? Pessoal, existem dois tipos de desperdício, pelo menos no dindim gourmet. Tem a questão da receita vai ficar com a espuma e você não consegue se livrar 100% dessa espuma. E também tem a questão do processo ser um processo artesanal, manual. Você nunca consegue exatamente colocar os 120 gramas. Vai ficar 121, 122, 125. Então sempre vai passar um pouco a mais da gramatura, tá? Isso é normal porque é um processo artesanal e manual. Então vamos aqui, não preencher agora essa parte, vamos continuar e a gente vai ver a quantidade que vai ficar, né, que vai dar para fazer com essa receita. Então vamos aqui voltar para a planilha. No momento eu não vou colocar o desperdício, tá certo? E observa o seguinte, que as informações que essa planilha me dá é que somente o preço unitário da base líquida, ou seja, só do líquido da receita por unidade, está me custando 67 centavos. Veja que o meu recheio ele está me custando 65 centavos. E o preço unitário da mão de obra está me custando 28 centavos. Somando todos esses valores, eu vou chegar a R$ 1,75. E aí ele me diz o seguinte, que essa receita
ela rende aproximadamente 21 unidades de 120 gramas. Ótimo, certo? Aí a gente faz o seguinte, vamos agora para a prática. Você vai produzir e você vai esperar ter 21 unidades, tá certo? É o que é que você vai fazer? Você produziu e deu 20 unidades. Aí você se pergunta, cadê aquele um que está faltando? Eu estou arredondando aqui só para em termos de entendimento, tá? Mas vamos supor que deu para fazer 20 unidades e a metade de um din-din. Ou seja, você só vai considerar 20 unidades, porque você não vai vender a metade de um din-din. Então você pode fazer duas coisas. Ou você considera que o desperdício foi de um din-din, que foi de 120 gramas, ou se você quiser realmente saber exatamente, você pesa a metade daquele din-din, que vai dar o quê? Vai dar 60 gramas, ou seja, o desperdício foi de 60 gramas, a metade. Então você perdeu aí durante o processo de produção. Provavelmente esse desperdício foi que passou para alguns din-dins uma quantidade a mais e a questão que ficou, a quantidade que você desperdiçou na espuma, tá? Enfim, aí fica você colocar agora aqui, informar em termos de gramatura qual foi a quantidade. Eu vou considerar aqui que eu perdi 120 gramas. Eu vou considerar apenas que deu para render, rendeu 20 unidades, tá? E que sobraram, certo? Metade de um din-din, mas eu não vou considerar. Então, vou considerar que um din-din ele foi o desperdício durante o meu processo de produção, que nesse caso será de 120 gramas. Então, voltamos aqui para a planilha e na planilha você vai informar o desperdício em gramas, tá? Então, vou informar que foram desperdiçados 120 gramas, exatamente uma unidade. Veja que após eu informar o desperdício, ele me fala o seguinte, que o valor do desperdício ele faz um rateio entre os outros demais, que esse desperdício me custou 77 centavos, tá certo? Ou seja, deu para produzir 20 unidades e observe que o valor ele aumentou para R$ 1,79. Lembra quanto é que estava antes? Então vamos colocar aqui em zero, que não houve desperdício. R$ 1,75. Com o desperdício, ele vai para R$ 1,79. Ou seja, aumentou 4 centavos, tá certo? Numa receita que dá para render 20 unidades, que poderia ser 21, a gente perde 1. Mas quando a gente aumenta essa quantidade, você vai aumentar o número de desperdício. Então, essa é a grande novidade que eu trago na planilha, tá certo? Para vocês. E para quem já adquiriu essa planilha, não se preocupe que eu irei enviar por e-mail, certo? Essa nova versão para vocês sem nenhum custo adicional, tá bom? Então vamos continuar aqui a preencher o restante dos campos, porque vamos considerar que tem pessoas que estão vendo essa planilha pela primeira vez, tá? Então vamos lá. Terminamos a primeira parte de calcular nossa receita, vamos agora precificar o nosso produto, pessoal. Para precificar o produto, você precisa considerar outros fatores, não somente quanto é que custa o cálculo, certo? Não somente quanto é que custa a sua receita. É preciso você fazer também o cálculo, levando em consideração outros gastos, que são seus custos fixos e variáveis, tá certo? Aqui nessa outra parte, você vai preencher colocando algum dos seus gastos fixos e variáveis. Então vamos ver aqui como é que fica. Vou colocar aqui o trivial, que é o básico. Você vai colocar os gastos fixos, que geralmente é a conta de água, tá? Aqui em média, uma conta de água, ela está custando R$60, tá bom? De energia, somente com os freezes, eu estou gastando em torno de R$180, tá certo? Então, o aluguel, vamos supor que tem aluguel, você vai gastar aí R$600 de aluguel. E de combustível, você considera, faz o cálculo que você vai gastar de combustível para ir fazer as compras, o combustível para fazer as entregas. E vamos colocar aqui uma média de R$250 que você vai gastar por mês, tá certo? Então aqui você está informando os custos fixos que você vai ter durante o mês. Agora, para você ter uma orientação para precificar o seu produto, você deve informar a quantidade que você produziu mês anterior. Você precisa ter pelo menos uma estimativa. Se você vai começar, nunca vendeu,
você pelo menos tem que fazer uma estimativa de quantas unidades você deve vender por mês, tá? Para você ter uma noção para precificar, mas não adianta ir com números muito altos, coloca um número real. Então, para quem já trabalha com isso, geralmente já tem uma noção de quanto vende por mês. Então, vamos supor que no mês passado você vendeu aí 3.500 unidades, tá? E vamos informar aqui que o seu preço de venda, tá certo? Você vende cada unidade a R$ 4. Você vende cada unidade a R$ 4. O que é que ele vai fazer? Nessa planilha, ele vai pegar o seu custo de fixo aqui de variáveis de R$ 1.090 por mês e vai fazer uma proporção da sua quantidade vendida do último mês. Ou seja, se você vendeu 3.500 unidades, ele vai tirar 31 centavos de cada unidade dessa para poder pagar as despesas fixas. E você tem sim que considerar esse valor e atribuir o seu produto. Então, se você vendeu 3.500 unidades, lembra que essa receita ela custou lá para ser produzida R$ 1,79, mais 31 centavos do seu custo fixo e variáveis. Na verdade, o seu produto ele saiu por R$ 2,10. Aqui ele já faz o cálculo da sua margem de lucro, que é de 47%, tá certo? E ele diz que você teve um faturamento bruto da sua empresa de R$ 14.000. Vamos lá, faturamento bruto é tudo aquilo que você vende, tá? É tudo que você vendeu, não quer dizer que é o dinheiro, certo? Líquido que você vai receber, é o bruto, é a soma de tudo, tá? E aqui ele faz o cálculo e diz que sua empresa obteve um lucro de R$ 6.642,16. Ou seja, pessoal, você teve aí um faturamento de R$ 14.000. Aí essa planilha já vai tirar, certo? Os custos com produção, insumo, seus custos fixos e variáveis e mostrar qual é a sua margem de lucro líquida, tá certo? Que nesse caso aqui foi de R$ 6.642,16, tá? Então vamos supor aí que você fez uma estimativa de 3.500, mas vamos supor que mês passado você conseguiu vender somente 300 unidades e vendeu essas 300 unidades a R$ 4. Veja como o seu fixo e variáveis dividido pela quantidade de venda aumenta. Tá vendo que ele passou de 31 centavos para R$ 3,63? Ou seja, o valor da unidade produzida saiu para você por R$ 5,42. Ou seja, você teve prejuízo, pessoal. Ou seja, seu faturamento foi de 1.200, sua empresa obteve um prejuízo de 427,24. Então, é por isso que você tem que saber calcular o seu produto e, logicamente, você tem que ter fluxo de venda. Você tem que vender, tem que ter um número bom de venda para poder entrar dinheiro no caixa da sua empresa e você ficar, certo, no positivo. Então, aqui você tem uma orientação de qual a quantidade, pelo menos o mínimo. Vamos colocar aqui 500 unidades. Se eu colocar aqui 500 unidades, veja aí que ó, quase que ficou no 0 a 0, tá vendo? A minha empresa ficou com um lucro de R$ 14,59. E o meu valor de unidade produzida foi para R$ 3,97. Por isso, pessoal, que é muito importante esse planejamento ser feito para você ter uma noção de quanto você precisa vender e a qual valor você precisa vender, tá certo? Então aqui, se você não consegue vender mais que 500 unidades, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar aí o seu preço final, a quanto você deve vender, tá? No caso aqui, eu vou ter que aumentar meu preço para R$ 5 para eu poder começar a ter um lucro. Ou se não, diminuir meu produto. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar a minha margem de lucro. Então, eu vou colocar aqui uma média de 3.500 unidades vendidas ao mês a um preço de R$ 4. Eu vou ter esse lucro aí de 6.642. E nessa última parte da planilha aqui, você consegue fazer mais ou menos um cálculo mais rápido, como é que você vai fazer uma estimativa de quantidade de vendidas por mês, tá? Então,
Preço de venda por unidade, R$ 4,00, você coloca a quantidade vendida por mês, 4.000. Receita total, R$ 16.000. Os custos para você produzir essas 4.000 unidades do mês foi de R$ 8.408,96. Então, depois de abater os custos do faturamento total, você vai ter um lucro de R$ 7.591,04, ou seja, você vai ter uma margem de lucro de 47%. Pessoal, finalizando aqui a demonstração da planilha com um novo recurso que foi adicionado, que foi para calcular, certo, a margem de desperdício durante o processo de produção, tá certo? E, como eu já disse, não se preocupe, porque quem já adquiriu essa planilha, eu irei enviar para o seu e-mail essa nova atualização sem nenhum custo adicional. E quem ainda não adquiriu e gostaria de adquirir, abaixo aqui do vídeo vai ter um link onde você vai clicar nele e você será redirecionado para a página de compra dessa planilha, tá certo? Muito obrigado para vocês. Se você está aqui pela primeira vez, ainda não segue o nosso canal, siga, tá? Se gostou desse vídeo, deixa seu like. Então, muito obrigado e fiquem todos com Deus.